Boa noite. Boa noite, professor. Não sei, acho que o seu áudio estava fechado. Tudo bem? Aguardar um pouquinho, então, os outros colegas chegarem. Eu fiquei na dúvida. Hoje a gente vai ter aula, então, e a atividade vai ficar para outro dia? Não, na verdade, depois eu me dei conta, né, e já estou acostumado, é que a atividade de avaliação, ela não é restrita ao horário da aula, né? Então, Uhum. eu vou disponibilizar o trabalho no Moodle hoje, tá? Tá, Mas eu também me organizei para dar aula, por isso que eu mandei aquela mensagem para vocês, tá, que tranquilo. o Então, trabalho vai estar. O trabalho vai ficar disponível aí por alguns dias, aí vocês têm um prazo, então, para fazer a entrega lá, né? tudo bem. Né? E também, assim, eu queria aproveitar né, o horário da aula para comentar né, sobre o trabalho, que uma tarefa, então, sobre os conteúdos que foram vistos nessa parte inicial, então, resolução de sistemas de equações, cálculo da matriz inversa, essa parte final, agora a gente viu nas últimas aulas, os vetores linearmente dependentes. Então, esses conceitos que a gente tem visto, todos eles têm relação, né, uns com os outros. E, bom, então a ideia é que vocês tenham, né, eu propus ali, eu acho que 3 questões, né, vocês podem realizar o trabalho, se quiser fazer em dupla, podem fazer, tá, não tem nenhum problema, se decidirem fazer em dupla, deve colocar o nome né, dos dois alunos, o nome completo dos dois alunos no trabalho. Vocês fazem o desenvolvimento, né? E aí gera um PDF e entrega ali o arquivo no formato PDF. Acho que é bem tranquilo, né? Vocês já devem ter feito isso em outras disciplinas, então acho que é bem de acordo com o que vem sendo feito aí nas atividades de avaliações de outras disciplinas e nos semestres, né, nos dois últimos, né, 2020/1 e 2020/2, que foram semestres em que vocês trabalharam estudaram nesse formato, né, com aulas remotas e as atividades de avaliação sendo entregues como tarefas ali no mundo. Em relação a isso, não tem nenhuma novidade. Não sei se vocês têm alguma pergunta sobre essa questão da avaliação. Eu vi, professor, que está ali no Moodle a atividade, mas está com um acesso restrito. Eu não sei se tu vai liberar depois da aula. Eu não sei por que aconteceu aquilo ali, está escrito acesso, tu não consegue enxergar? Eu consigo enxergar, mas não consigo abrir. Não consegue abrir o arquivo da tarefa? Não está na tarefa. E isso aí foi alguma falha do Moodle, porque eu não criei nenhum grupo. Até vou dar uma olhada ali, só um pouquinho aí. Deixa eu. Eu vi isso aí, mas não entendi o que. Eu achei que era alguma coisa que não provocasse qualquer restrição. Ó. Eu vi isso aqui, restrito, disponível, mas eu fui nas configurações, né? E não impus qualquer restrição. Isso que eu estou achando estranho. Configurações de envio em grupo. Ó. Não. Restringir acesso. Vamos ver se agora vai eliminar isso aqui.
Isso que eu estou muito... Eu Agora achei acho muito... que funcionou. Menos eu tô conseguindo entrar. Tá, mas aí tu consegue visualizar o arquivo? Sim, aham. Tu também, Gabriela? Tenta aí, por favor. Sim, agora está disponível. Ah, então tá. Beleza. Muito estranho. Porque não tinha imposto nenhuma restrição. Acho que foi alguma coisa aí que ficou... Não sei te dizer. Coisas do mundo. Ainda bem que tu falou que daí já foi esclarecido. Tá, então aparece para vocês um arquivo com 3 questões. Está escrito trabalho 1 ali no início. Sim, isso. Uhum. Tá, então é isso mesmo. Tá, beleza. Então, assim, eu coloquei, né, um prazo até a metade da semana que vem para entrega. Eu acho que é um prazo que é suficiente para vocês conseguirem desenvolver os cálculos, né? E eu pedi em cada um deles fazer a verificação. Por exemplo, vamos supor, tem uma questão que é resolver o sistema. Então, no final, deve-se fazer aquela verificação que é substituir os valores para ver se realmente bate, né, se as desigualdades são satisfeitas. A mesma coisa é verificar se a matriz inversa realmente satisfaz aquela propriedade, né, quando a gente multiplica a matriz pela sua inversa, resulta uma matriz de identidade. Isso dá, então, uma conclusão melhor para cada uma das questões. Tá? Mas acho que o prazo que foi dado ali é suficiente para vocês conseguirem realizar. Bem, então, o que eu falei para vocês e que eu queria falar sobre esse assunto hoje é o estudo de espaços vetoriais, que é uma estrutura, então, dentro da álgebra, né, que para quem já estudou, por exemplo, anéis, domínios de integridade, né, tem aquelas estruturas de grupos. Então, os espaços vetoriais são uma estrutura que tem um papel fundamental dentro da álgebra linear, e os elementos, né, desses conjuntos chamados de espaços vetoriais são chamados de vetores. Tá? Então, um espaço vetorial é um conjunto V, geralmente chamado, né, de V, não vazio, com 2 operações, uma soma. Então, pega 2 vetores e faz a soma, é denotada pelo símbolo da adição, que a gente conhece lá da matemática básica, né? E a multiplicação por escalar, que é o ponto, né, que multiplica um vetor por um número real, e essas operações vão satisfazer estas 8 propriedades, né, onde U, V e W são elementos do espaço vetorial V, chamados de vetores, e as letras A e B representam números reais, né, quaisquer. Né. Então, a primeira propriedade diz que a adição de vetores ela é uma operação associativa, né? U mais V somado com W é a mesma coisa que U somado com V mais W. A segunda propriedade diz que essa operação é comutativa, ou seja, a soma de U com V é igual à soma do V com U, então U mais V é igual a V mais U. Geralmente, a operação de adição, né, tem essa propriedade, e a mesma coisa ocorre com os números reais, por exemplo. Né? Existe um elemento neutro, que é o zero, né, ou o elemento nulo, tal que qualquer vetor U somado com o vetor nulo zero é a mesma coisa que o próprio vetor U. Então, o vetor nulo zero é como se fosse o zero lá do conjunto dos números reais, né? Então, o vetor U somado com o vetor zero é igual ao vetor zero somado com o vetor U, que é igual a U. E todo vetor U possui um simétrico menos U, no espaço vetorial V, de modo que o U somado com o menos U é igual ao zero, que é o vetor nulo representado ali do lado direito daquela igualdade no número 4. Né? A quinta até a oitava propriedade são propriedades relacionadas à multiplicação por escalar. Né?
Então, aqui a propriedade número 5 diz que a multiplicação do número A por uma soma de vetores é distributiva, né? É igual a A vezes U mais A vezes V. A soma A mais B multiplicada por U também é distributiva, fica igual a A vezes U mais B vezes U. Ou seja, na 5 diz que se eu multiplicar um número A por uma soma de dois vetores U e V, isso é a mesma coisa que multiplicar o A pelo U, o A pelo V e depois fazer a soma, né? E no 6 diz que se eu multiplicar um vetor U por uma soma de dois números A e B, isso é equivalente, isso é igual a multiplicar o vetor U por A, ou multiplicar o vetor U por B e depois somar os resultados. A 7ª propriedade diz que multiplicar um vetor U por um produto AB é o mesmo que multiplicar o vetor U por B e depois por A. E, finalmente, multiplicar um vetor U qualquer pelo número real 1 resulta no próprio vetor U. Então, quando estas 8 propriedades são satisfeitas numa estrutura chamada de espaço vetorial, numa certa estrutura, né? Então, essa estrutura será chamada de espaço vetorial. Os elementos desse espaço abstrato, então, são os vetores, e vocês conhecem, né, já no ensino médio, e também nos estudos da física, né, exemplos de espaços vetoriais que são modelos, são aproximações do mundo real, né, que são o R2, que o R2 representa, então, uma superfície plana, onde eu tenho lá o eixo X, o eixo Y, né, dois eixos ortogonais, e no R3, que é um modelo do espaço tridimensional, que é usado muito na engenharia, na arquitetura, né, usando retas e segmentos ortogonais, que é um espaço vetorial, então, de 3 dimensões. Então, esses espaços vetoriais são bastante conhecidos, são exemplos, né, clássicos de estruturas nas quais a adição de vetores vai satisfazer essas 4 primeiras propriedades e a multiplicação por escalar vai satisfazer essas 4 últimas listadas aqui. É evidente que no R2, no R3, a soma de vetores é associativa, é comutativa. No R2, o zero, qual é o vetor nulo do R2? É o vetor 0, 0, né? No R3 é o vetor 0, 0, 0. Todo elemento do R2 ou do R3 possui um simétrico, né, que somado com ele resulta no vetor nulo. Por exemplo, qual é o simétrico do vetor 1, 2? É o vetor menos 1, menos 2. Se eu somar esses dois, dá o vetor nulo do R2. Né? A mesma coisa no R3. Então, essas propriedades todas são válidas nestas estruturas, né? E por isso que elas são, então, um paradigma, um modelo, né? São exemplos de espaços vetoriais. Então, aqui eu só coloquei, né, as definições, tanto da adição de vetores do R2 quanto de multiplicação por escalar no R2, e com essas definições aqui, todas aquelas 8 propriedades listadas acima, evidentemente, serão satisfeitas, e isso é que garante, né, que o R2 é um espaço vetorial e o Rn, em geral, vai ser também. Um outro exemplo, né, de conjunto bastante conhecido, né, vocês que são estudantes do curso de matemática, né, conhecem bastante o conjunto das matrizes 2x2, né, o conjunto das matrizes reais, isto é, com matrizes 2x2 com números reais aqui nas 4 posições. Então, são representadas, né, por valores A, B, C e D, onde A, B, C e D são números reais. Então, esse aqui é o protótipo, né, o exemplo clássico de matriz 2x2, e as operações de matrizes 2x2, como a adição e a multiplicação por escalar, são conhecidas. Como é que eu somo duas matrizes? Somando as posições correspondentes, né, a primeira com a primeira, na primeira linha, soma a primeira linha, a primeira coluna com a primeira coluna da segunda, e assim por diante. Né? E multiplicação por escalar significa multiplicar cada uma das 4 posições da matriz pelo escalar. Né? Então, fazendo isso, essa definição, este conjunto é um exemplo de um espaço vetorial. Então, aqui eu faço toda a demonstração, né? Pegando, então, 3 matrizes genéricas do R2, eu faço a soma U mais V
primeiro, né, para depois somar com W. Então, eu somo aqui, vou ter essa matriz, vou somar com a matriz W, somando, então, indicando aqui ó, a associação que representa a soma U mais V. Aí, como cada uma dessas posições aqui representa a soma de números reais, e a soma de números reais é associativa, eu posso escrever A mais E mais J igual a A mais parênteses E mais J. Né? Essa posição aqui, B mais F mais K, é a mesma coisa que B mais parênteses F mais K. E assim nas demais posições, e no desenvolvimento eu concluo que esta última soma aqui equivale a somar a matriz A, B, C, D com a matriz E mais J, G mais L, F mais K e H mais M, isto é, U mais U, V mais W. Então, desenvolvendo este raciocínio, a gente consegue provar que a adição de matrizes ela é uma operação comutativa, porque lá dentro, né, da matriz resultante da soma, eu tenho 4 posições aqui em que eu posso trocar a ordem. Né? A mais E igual a E mais A, B mais F é F mais B, C mais G é G mais C, e D mais H é H mais D. Então, essa matriz E, F, G, H, somada com a matriz A, B, C e D, representa a soma do vetor V com o vetor U. Então, a soma U mais V é igual a V mais U. Né? Então, o vetor nulo do espaço das matrizes 2 por 2 é o vetor que representa a matriz 0, 0, 0, 0. Né? Então, se eu somar uma matriz U com a matriz nula, isto é, uma matriz qualquer, A, B, C, D, somada com 0, 0, 0, 0, vai dar A, B, C e D, porque A mais 0 é A, B mais 0 é B, e assim por diante, que é exatamente o vetor U. E, da mesma forma, se eu somar essa matriz com o vetor U, resultará no vetor U. Né? Qual é o simétrico de uma matriz qualquer A, B, C, D? É a matriz menos U, que é menos A, menos B, menos C, menos D. Se eu somar essas duas, vai dar A menos A, que é 0, A mais B mais menos B dá 0, C mais menos C dá 0, e D somado com menos D vai dar 0, que é o vetor do espaço M2 por 2. Né? E assim por diante, aqui estão as demonstrações da propriedade 5, propriedade 6, 7 e 8, o que completa a demonstração de que realmente o conjunto das matrizes 2 por 2 é um exemplo de um espaço vetorial. Então, dentro dessa estrutura dos espaços vetoriais, assim como lá na álgebra, né, tem os grupos e tem os subgrupos, tem os anéis e tem os subanéis, existem os chamados subespaços vetoriais. O subespaço vetorial é um espaço vetorial contínuo um em outro. Né? Então, dentro do R2, por exemplo, existem alguns subespaços vetoriais importantes. Dentro do R3 existem alguns conjuntos que são subespaços vetoriais que devem ser destacados. Tá? Então, dado um espaço vetorial V, um subconjunto V, contido em V, que é não vazio, será um subespaço vetorial de V, C, para quaisquer U e V pertencentes a W, a soma U mais V pertencer a W, e a segunda condição que deve ser satisfeita simultaneamente para quaisquer A pertencente aos reais e U pertencente a W, a gente tiver o A vezes U também em W. Então, um subespaço vetorial ele tem que ser um subconjunto não vazio do espaço vetorial V fechado em relação à adição de vetores, isto é, dois elementos lá de dentro de W. Uma vez somados, o resultado está dentro de W, e se eu multiplicar qualquer vetor U de W por qualquer número real, o produto A vezes U continua em W. Então, as operações em W de adição e multiplicação por escalar são ditas fechadas, e qualquer subespaço W de V precisa conter o vetor nulo por causa da propriedade 2. Né? Porque se eu multiplico um vetor U pelo número real 0, dá o vetor nulo, então, como ele tem que estar em W, isso quer dizer que um subconjunto de V que não contém o vetor nulo não pode ser subespaço. Então, todo espaço vetorial
admite pelo menos dois subespaços, que são chamados de subespaços triviais. Um conjunto formado pelo vetor nulo, que é um subespaço vetorial trivial, e o próprio espaço vetorial V, que também é um subespaço vetorial trivial dele mesmo. Então, os exemplos de subespaços, no R2, no R3, né? Um plano que passa pela origem, como a gente estou representando aqui nesses três eixos, então, representam os eixos do R3, né, o espaço vetorial R3. Então, um plano que passa pela origem vai ser também um subespaço do R3. Se esse plano não passar pela origem, não será um subespaço vetorial do R3. Por quê? Porque ele tem que conter o vetor nulo, né? Então, para que um plano do R3 seja um subespaço vetorial do R3, este plano do R3 tem que passar pela origem. Se eu pegar o conjunto R2 e W, o conjunto dos vetores do R2, em que a primeira coordenada é maior ou igual a zero, então a pergunta é, será que esse conjunto é um subespaço vetorial de V? Né? Que é esse conjunto aqui representado, né? Eu estou destacando em vermelho aqui, o conjunto dos vetores em que o x é maior ou igual a zero. Então, eu semiplano à direita do eixo vertical, à direita do eixo y, né? Geralmente a gente costuma representar o eixo horizontal por x e o eixo vertical por y. Então, esses vetores que estão aqui do lado direito, que estão nesse conjunto W, eles não formam um subespaço vetorial V, porque, por exemplo, se eu pegar um vetor, sei lá, o vetor 2, 5, né? Se eu multiplicar por menos 1, ele vai ser o vetor menos 2, menos 5, e, ou seja, a primeira coordenada deixa de ser positiva, tá? Então, não é um subespaço. O vetor 2, 3, por exemplo, ele pertence a esse conjunto, ó, porque o x é 2, né? Mas se eu multiplico esse vetor por menos 2, vai ficar menos 4 e menos 6. Menos 4, menos 6 não pertence a W, por quê? Porque o x é menos 4, né? E menos 4 é negativo, então não satisfaz a condição para pertencer ao conjunto W. Então vejam que vai falhar, ó, essa segunda propriedade, ó. Pegando um vetor lá de dentro e multiplicando por um número real qualquer, o resultado tem que estar lá dentro. Isso não acontece com esse conjunto aqui, ó. Tá? Então, de modo resumido, né, quais são os subespaços vetoriais do R2? Tá? Os subespaços vetoriais triviais, que são o conjunto formado pelo vetor nulo, e o conjunto formado por todos os vetores do R2, ou seja, todo o R2, né? Então esses dois subespaços são chamados de subespaços triviais. Sempre serão subespaços. Né? E as retas que passam pela origem, no caso do R2, além desses dois subespaços triviais, tem as retas que passam pela origem, isto é, no caso do R2, toda e qualquer reta que passa pela origem é um subespaço vetorial do R2. E as retas que não passam pela origem, ou qualquer outra curva diferente de uma reta, não serão subespaços vetoriais do R2. Né? Somente esses conjuntos aqui são realmente subespaços vetoriais do R2. No caso do R3, né, nós temos os seguintes subespaços vetoriais. Os chamados subespaços triviais, é o subespaço formado só pelo vetor nulo do R3, que é o 0, 0, 0, dentro do conjunto, e o próprio R3. Além desses, as retas que passam pela origem, que são os subespaços desta forma aqui, K vezes V, onde V é um vetor diretor da reta, e o K é qualquer número real, né? Então, juntando todos os múltiplos de um determinado vetor, tu terá um subespaço que é uma reta que passa pela origem. Por que passa pela origem? Porque quando K for igual a zero, né, se tu multiplicar 0 vezes A, 0 vezes B e 0 vezes C, resultará no vetor nulo, então será uma reta que passa pela origem. E os planos que passam pela origem, que são combinações lineares
de dois vetores pré-fixados, V1 e V2, né, multiplicando o V1 por qualquer número real, K1, o vetor V2, multiplicando por qualquer número real, K2, fazendo todas as combinações lineares possíveis e imagináveis, isso aqui vai gerar um plano do R3 que vai passar pela origem. Por quê? Porque quando K1 for 0 e quando K2 for 0, a combinação linear resultante será o vetor nulo do R3. Então, são esses os subespaços vetorais do R3. Então, né, como eu disse para vocês, já na outra aula, comentei, né, que nós temos muitas aplicações desses conceitos de espaços vetoriais e subespaços, né. O sistema RGB, que é um modelo matemático que dá suporte aqui para as cores, né, do computador, que permite a nossa comunicação, né, das TVs que a gente assiste nas nossas casas, em outros lugares. As imagens que a gente enxerga nos aparelhos eletrônicos, em geral, são geradas como combinações lineares das cores red, green, blue, né, o sistema RGB, o vermelho, o verde e o azul. Então, através da combinação destas cores, né, a gente obtém diversas outras. Quer ver? Eu vou mostrar para vocês aqui no navegador. A gente botar aqui, ó, sistema RGB. Ó, vamos olhar na página do Wikipedia. Então, ali, neste texto, está bem escrito, viu? Em geral, né, o Wikipedia a gente tem que ter um certo cuidado, né? Mas está bem escrito, né? Então, o RGB é a abreviatura de um sistema de cores aditivas em que o vermelho, o red, né, o R, verde, green, G, azul, blue, B, né, são combinados de várias formas de modo a reproduzir um largo espectro cromático. O propósito principal do sistema RGB é a reprodução de cores em dispositivos eletrônicos, como monitores de TV, computador, retroprojetores, scanners digitais, assim como na fotografia tradicional, né? Em contraposição, impressoras utilizam o sistema CMYK, né, de cores subtrativas. Bom, então o que acontece, pessoal? Aqui ele até explica, por exemplo, como é que no sistema RGB, né, como é que ocorre a representação no formato decimal e no formato hexadecimal, tá? Então, por exemplo, como é que é obtida a cor branca? A cor branca, vocês clicam ali, ó, ele explica, é a junção de todas as cores do espectro, né? Então, no sistema RGB, para eu ter essa cor branca que aparece aqui na tela, tem que ter uma combinação do vermelho, do verde e do azul com um coeficiente iguais a 1. Então, tu bota o 1 para cada um deles, ou seja, tu mistura, digamos assim, né, tu faz a soma dessas três cores nas mesmas proporções. Tá? Como é que tu obtém o amarelo? Ó? O amarelo é uma cor secundária, resultado da sobreposição das cores verde e vermelho. Tá? Então, se tu soma o vetor vermelho com o vetor verde e soma com o vetor azul multiplicado por 0, então com esses coeficientes 1, 1 e 0, nessa ordem, né? O vermelho multiplicado por 1, o verde multiplicado por 1, o azul multiplicado por 0, soma isso, vai dar o amarelo. E as outras cores estão aqui. Ó. Então, interessante, por exemplo, o preto. Ó, o preto é uma combinação linear das três cores, red, green, blue, né, dentro do subespaço vetorial das cores, qualquer 0 vezes o vermelho, 0 vezes o verde, ou seja, é ausência. Né? Certo? Então, vejam que é exatamente, né, o conceito que a gente está trabalhando de combinação linear. Né? Um outro exemplo em que a gente encontra uma aplicação do conceito de espaços vetoriais, subespaços, combinações lineares, é o modelo do insumo produto de Vassily Leontief, né, que explica, que modela o funcionamento da economia de alguns países, especialmente
começou com os Estados Unidos, né, no século XX, lá no início do século XX, a partir de 1930 ele começou esse modelo e depois desenvolveu ao longo de todo o século XX, e hoje no Brasil existe, né, um grupo dentro do IBGE que aplica o modelo de insumo-produto para a economia brasileira, dividindo a economia em 12 setores. Então é como se fosse um espaço vetorial de dimensão 12, né? A economia tem na base dela tem 12 vetores, e o objetivo então é descrever o funcionamento dessa economia através das relações entre os diversos setores, leia-se vetores, né? O movimento de robôs também é descrito através de operações matriciais, né, no espaço dos vetores que representam as diferentes posições do braço, das pernas, né, dos diversos membros que constituem um robô. Então, o robô ele tem aquele movimento assim, né, ritmado e limitado. Vocês podem observar, se vocês olharem em filmes de ficção científica ou nesses documentários, né, que falam sobre o movimento de robôs, que eles têm um movimento limitado, né, e repetitivo, certo? Por quê? Porque são movimentos controlados por operações que envolvem multiplicações por matrizes de rotações, especialmente, né? E então, o ângulo, né, por exemplo, que limita a amplitude, por exemplo, no movimento do braço, né, ele é definido por essas operações matriciais dentro do espaço vetorial que representa, né, os movimentos do braço, da perna, enfim. Tá? Então, mais uma aplicação, né? No caso dos movimentos dos robôs, o espaço vetorial no qual eles se movimentam é o R3, né? Existem esses robôs um pouco mais restritos, por exemplo, esses que fazem aquele trabalho de enceradeira, né, que a gente encontra em algumas lojas, assim, aqui em Porto Alegre é bastante comum já, né, e até tem alguns robôs que as pessoas podem comprar para usar nas suas casas, né, para fazer certos serviços de limpeza do piso, etc. E aí são movimentos no plano, né? Então tu tem um espaço vetorial que é o espaço representado pelo R2, então ali tu terá matrizes que vão representar aqueles movimentos somente no R2. Né? O estudo do DNA, enfim, só tem aplicações muito variadas, né? Esses conceitos que a gente está vendo aqui, tanto dos espaços vetoriais quanto dos subespaços. Então a gente trabalhou, né, nas últimas aulas também com a ideia de combinação linear de vetores, né? Então, dado um espaço vetorial V e um certo conjunto de vetores V1, V2, Vn, né, e o A1 e o A2 e o An números reais, então o vetor V, A1 vezes V1 mais A2 vezes V2 mais An vezes Vn, é uma combinação linear dos vetores V1, V2 e Vn, né? E vai ser um elemento do espaço vetorial V. Então, esses números aqui, o A1, o A2, né, o An, que multiplicam os vetores, para depois a gente fazer a adição, são chamados coeficientes da combinação linear que gera o vetor V. Né? A gente diz que o vetor V, que aparece aqui nesta igualdade, ele é o resultado da combinação linear desses vetores, ou que ele é gerado, né, por esses vetores. Então, como exemplo, né, que é bem, a gente já conversou na outra aula, né, o R2 sendo o espaço vetorial em questão. Se eu selecionar o vetor V1 como vetor 1, 0, o vetor V2 como vetor 0, 1, o vetor 3, 4, evidentemente que é uma combinação linear, né, dos vetores V1 e V2. O vetor 3, 4 é 3 vezes o vetor 1, 0 mais 4 vezes o vetor 0, 1. Né? Nesta notação aqui, né, a gente está escrevendo, tanto do lado esquerdo quanto do lado direito, né, as coordenadas, certo, dos vetores envolvidos aqui e também os coeficientes. Né? Esse par aqui, ó, representa o par de valores que são as coordenadas do vetor V, né, que é o vetor 3, 4. 1, 0 são as coordenadas do vetor V1.
01 são as coordenadas do vetor V2 e o 3 e o 4. Compartilhando a tela, não sei se era para estar compartilhando, mas não está. Está meio Oi? confuso. Não está compartilhando a tela, está meio confuso de entender. Não está compartilhando? Não. Puxa vida, todo esse tempo. Vocês me deixaram falando? Estava tentando achar o raciocínio, mas estava difícil. Mas que barbaridade. Então vamos lá, vamos de novo. Então, desde o início eles não estão compartilhando? Desde a parte que tu começou a falar do RGB, que daí tu foi pro que tá, que eu troquei ali, tá. Sim, tá. Então tá. Então aquela página da Wikipedia vocês não viram? Não, também não. Tá, vou mostrar ali. Ó, nessa página aqui, a gente coloca lá no navegador, né, sistema RGB, e ele aparece ali várias páginas, então tu entra no Wikipedia, e aqui tem um textinho aqui que ele apresenta, né, resumidamente, o sistema RGB, né, as cores vermelho, verde e azul, tá, que são combinados, então, para reproduzir várias outras cores, né? Então aqui, por exemplo, esse diagrama aqui está mostrando o seguinte, ó, por exemplo, se tu faz a adição, essa adição significa juntar, né, fazer uma superposição das duas cores, dá o amarelo. Se tu soma o vermelho com o azul, dá o roxo, aqui, pink, sei lá, qual é o nome dessa cor. Se tu soma as três cores, dá o branco, né? Certo? Então, esse é baseado numa teoria, ele apresenta aqui o autor, o nome do autor da teoria, né? E o triângulo de cores máximo. Tá? Então, existem, claro, que cálculos que envolvem até comprimento de onda, né? Porque isso aí envolve a questão da física, certo? Mas isso a gente não vai entrar. E o uso do modelo RGB como padrão para apresentação de cores, né, tem suas raízes lá nos padrões de cor das televisões, né, de 1953. Tá? Então, aqui ele mostra até que, dependendo das combinações que tu fizer do vermelho, do verde e do azul, tu terá várias cores diferentes, ó, o branco, né? Então é a junção de todas as cores, né? O amarelo, como eu disse, é a junção do vermelho com o verde, né? Então, o preto, por exemplo, é a ausência das três cores, ó. Então, aqui tem várias combinações e tem as representações na forma decimal, na forma hexadecimal, etc. Né? Então, é um exemplo bem interessante de aplicação, né, deste conceito. Isso não quer dizer, né, pessoal, que o sistema RGB é exatamente igual a uma estrutura ou uma subestrutura do R2 ou do R3. O que está sendo dito é que é uma aplicação do conceito na hora de modelar matematicamente, né, o funcionamento do sistema RGB, até para facilitar a comunicação, né, entre os diversos fabricantes de televisão, né, entre os profissionais que trabalham, os engenheiros técnicos que trabalham no desenvolvimento desses equipamentos, né, porque vocês são testemunhas, né, do desenvolvimento que houve nos últimos anos dos equipamentos eletrônicos, né, TVs, computadores, os próprios celulares, né, que a gente utiliza muitas vezes para as pessoas podem assistir aulas no celular, né, e isso tem a ver com o avanço, né, o desenvolvimento do equipamento. Ele só é possível porque existe uma tecnologia, né, que supera a anterior, que torna aquele equipamento viável, digamos assim, né? Se vocês pegarem uma televisão fabricada, sei lá, há 30 anos, né, vocês vão ver que as TVs têm aquele tubo atrás, né? Se diz, o professor Marcelo Viana até falou, né, aquelas TVs são realmente uma obra de arte da engenharia, mas a matemática embarcada não era tão sofisticada como a que tem agora, né, nas TVs, a TV Smart, essas TVs chamadas as TVs digitais, né.
Então, a base teórica que permite, né, essa tecnologia funcionar se baseia nesses conceitos que a gente está vendo aqui de espaços vetoriais. Tá? Então, aquele modelo do insumo produto de Leontief, que eu já falei na outra aula, né, que no Brasil existe dentro do IBGE um grupo que faz o estudo, publica resultados sobre a matriz de Leontief aplicada à economia brasileira, supondo 12 setores, que seriam o equivalente a 12 vetores, né, como se fosse então a economia um espaço vetorial de dimensão 12. O movimento de robôs, né? Então, todos esses exemplos aqui são exemplos dos quais se aplicam esses conceitos de espaços vetoriais, em que os elementos são vetores, e a operação básica é a chamada combinação linear entre vetores para gerar novos vetores. Né? Então, esta é a operação básica, né? A combinação linear. A gente multiplica diversos vetores chamados genericamente de V1, V2, Vn, por coeficientes que são os números reais, A1, A2 e AN, e depois soma tudo isso. Né? Toda vez que a gente fizer uma operação dessas, a gente está fazendo uma combinação linear dos vetores V1, V2 e Vn para gerar o vetor V. Por exemplo, o vetor 3, 4, né, que é gerado por essa combinação linear que a gente está vendo aí. 3 vezes o vetor 1, 0, mais 4 vezes o vetor 0, 1. Então, esta combinação linear escrita desta forma aqui representa esta igualdade usando as coordenadas do vetor 3, 4 no conjunto de vetores geradores V1, que é o vetor 1, 0, e o vetor V2, que é o vetor 0, 1. Né? E eu posso escrever que o vetor V é simplesmente 3V1 mais 4V2. Então, se eu escrever nesta forma aqui, ó, essa forma aqui ela é mais abstrata, porque eu não está aparecendo explicitamente aqui do lado esquerdo quem é esse vetor. Eu sei que é o vetor 3, 4, né? Mas eu estou dizendo simplesmente que ele é o resultado dessa combinação. 3 vezes o vetor V1 mais 4 vezes o vetor V2. Né? Bom, agora pensa assim, dentro do R2, assim como ali no sistema RGB, pensa lá no sistema RGB, todos as cores que tu pode gerar a partir da cor vermelha, né? Tu tem diversos tons de vermelho, né? Tem o vermelho mais forte, o vermelho mais fraco, o vermelho mais moderado, etc. Né? Então existe uma gama de cores que tu pode gerar a partir do vermelho, mexendo na sua intensidade. Né? A mesma coisa, se vocês pensarem num espaço vetorial R2 e num vetor escolhido lá aleatoriamente, evidentemente, um vetor não nulo. Por exemplo, o vetor 1, 2. Né? Então, o conjunto gerado pelas combinações lineares deste vetor é uma reta, é a reta que passa pela origem do R2, cuja equação é y igual a 2x. Né? Porque, vejam, os vetores deste, que são múltiplos do vetor 1, 2, como é que eles são obtidos? Tu pega o vetor 1, 2 e multiplica por um único número, né? Porque é um vetor só. Então, na hora que tu faz o vetor 1, 2, multiplica por A e resulta num vetor xy qualquer, significa que o x vai ser igual a A vezes 1, que é igual a A, e o y vai ser igual a 2 vezes A, ou seja, o y igual a 2A. Então, como o x é igual a A, o y vai ser igual a 2x. Certo? Então, para que um vetor pertença ao conjunto gerado, né, pelas combinações lineares do vetor 1, 2, este vetor tem que ter a segunda coordenada igual ao dobro da primeira. Né? Por exemplo, ó, o vetor 5, 10. Tá? Ele é um vetor que pertence ao espaço gerado pelo vetor 1, 2, porque o vetor 5, 10 é 5 vezes o vetor 1, 2. Né? Ele é um múltiplo do vetor 1, 2, então ele pertence, está naquela reta em que o y é igual a 2x. Já o vetor 10 menos 6 não pertence, né? Porque o 10 menos 6... não tem como eu expressar este vetor como sendo um múltiplo do vetor 1, 2. Né? Vocês podem tentar qualquer número A aqui que não vai dar 10 e menos 6 lá. Porque para dar 10 na primeira coordenada, o A tem que ser 10. E para dar menos 6 na segunda coordenada, o A teria que ser menos 3. E como 10 não é igual a menos 3,
né, essa igualdade aqui não tem solução, então eu concluo que o vetor 10 menos 6 não pertence ao conjunto gerado pelo vetor 1, 2. Né? Então, esse colchete aqui, ó, esse colchete em volta do vetor 1, 2, como está escrito aqui, é uma notação para representar o conjunto de vetores gerado por todas as combinações lineares do vetor 1, 2. Todas possíveis e imagináveis. Né? Ou seja, todos os múltiplos do vetor 1, 2. Que são aqueles vetores em que o y é igual a 2x. Né? Um outro exemplo, né, para mostrar a força, digamos assim, desse conceito que a gente chama de combinação linear, é o exemplo 3, né? Então, em que está dito ali, os vetores do R3 são combinações lineares do I, J e K. Né? O que é o I? I é o vetor 1, 0, 0. Né? O J é o vetor 0, 1, 0. E o K é o vetor 0, 0, 1. Então, qualquer vetor x, y, z é x vezes o vetor 1, 0, 0, mais y vezes o vetor 0, 1, 0, mais z vezes o vetor 0, 0, 1, né? Que é a chamada base canônica do R3, I, J e K. Né? Que a gente comentou na outra aula, né? Que vejam que se eu tenho aqui né, um vetor, sei lá, não interessa né, o vetor que eu escolha, se eu pegar o vetor, sei lá, vou pegar aqui, 3, 6 e 8, né? Esse vetor, se eu pensar assim, né, qual é o número que eu tenho que botar aqui na frente do 1, 0, 0? Qual é o número que eu tenho que botar aqui na frente do 0, 1 e 0? Né? E o número que eu tenho que botar na frente do 0, 0, 1, quando se trata dessa base, que é a chamada base canônica do R3, não tem dúvida que aqui tem que ser 3, aqui tem que ser 6 e aqui tem que ser 8. Né? Exatamente porque esses vetores têm o 1 na primeira, na segunda e na terceira posição, respectivamente, o resto é tudo ocupado por zeros. Né? Então, quando a gente tem esse tipo de base, não precisa fazer nenhum esforço para descobrir, né, quais são os coeficientes da combinação linear que gera um determinado vetor. Tá? Não tem nada, não tem nenhum cálculo a ser feito. O problema é quando eu trabalho com bases diferentes da base canônica. Né? Certo? Por exemplo, vamos supor que eu diga lá, considere esses vetores aqui, ó, o 1, o 2 e o menos 1 e o vetor 6, 4, 2, tá? Então eu quero mostrar que este vetor, o vetor 9, 2, 7, ele é uma combinação linear dos vetores do IV. Então vejam que agora não é fácil, né, se alguém perguntasse assim direto, olha, quais são os valores que eu tenho que colocar aqui no lugar do A e do B? Claro, vocês estão vendo aqui a solução, né? Mas de cara não dá para descobrir. Então, o que eu tenho que fazer? Ó? Multiplicar o A pelo primeiro vetor e o B pelo segundo vetor e somar. Então, vai ficar na primeira coordenada A mais 6B, na segunda coordenada 2A mais 4B, e na terceira coordenada menos A mais 2B. Então, igualando, vejo que A mais 6B tem que ser 9, 2A mais 4B tem que ser igual a 2, e menos A mais 2B é igual a 7. Isso aqui é um sistema de equações, né? Vocês podem aplicar o método de Gauss, certo? E aí vocês, ao resolver esse sistema, vão concluir que o A tem que ser menos 3 e o B tem que ser igual a 2. Ou seja, o 9, 2, 7 é menos 3 vezes o vetor 1, 2, menos 1, mais 2 vezes o vetor 6, 4 e 2. Então, esta combinação linear produz o vetor 9, 2, 7. Né? Então vejam que, diferentemente desta situação, né, em que os coeficientes do vetor, as coordenadas do vetor 3, 6 e 8, são exatamente os coeficientes da combinação linear em termos dos vetores I, J e K, aqui o vetor 9, 2, 7, ele tem coeficientes que não têm uma relação direta, certo? Então essa é a diferença quando eu trabalho, ou quando eu gero
a partir de vetores que têm coordenadas arbitrárias, um vetor qualquer. É mais difícil, digamos assim, né, eu descobrir quais são os coeficientes ali da combinação que vão me produzir um determinado resultado. Né? E vice-versa, né? Vamos supor que eu queira provar que um determinado vetor, no caso aqui do exemplo 5, o vetor 4 menos 1 e 8, eu quero provar que ele não é a combinação linear dos vetores 1, 2 e menos 1 e o vetor 6, 4 e 2. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que supor que ele é e mostrar que o sistema resultante vai ser impossível. Tá? Então, aqui, ó, na primeira posição, A vezes 1 mais 6 vezes B tem que ser igual a 4. Na segunda posição, A vezes 2 mais 4 vezes B tem que ser igual a menos 1. E na terceira equação, A vezes menos 1 mais B vezes 2, ou seja, menos A mais 2B tem que ser igual a 8. Então, aqui eu desenvolvi a solução desse sistema pela matriz ampliada. Né? Então, aqui, ó, da esquerda para a direita. 1, 6 e 4 na primeira equação, os coeficientes são 1 e 6. Na segunda equação, os coeficientes são 2 e 4, e o lado direito é menos 1. 2, 4 e menos 1. E na terceira equação, menos 1, 2 e 8. Né? Menos 1, 2 e 8. Aí eu faço a linha 2 menos duas vezes a linha 1 e a linha 3 somada com a linha 1, para zerar o 2 e o menos 1 respectivamente. Né? Então, menos 2 mais 2 dá 0. Menos 2 vezes 6 dá menos 12, soma com 4 dá menos 8. E menos 2 vezes 4 soma com menos 1 dá menos 9. Terceira equação, 1 mais menos 1 dá 0. 6 mais 2 dá 8. E 4 mais 8 dá 12. Se eu somar agora a terceira com a segunda equação, eu vou zerar esse 8 aqui, né? Então, vejam, a primeira equação se mantém, a segunda equação se mantém, 0 mais 0 dá 0, menos 8 mais 8 dá 0, e menos 9 mais 12 dá 3. Ora, essa equação aqui é impossível, né? 0A mais 0B não vai dar 3. Então, a gente diz que o posto da matriz de coeficientes é 2, porque ela tem só duas linhas não nulas, né, após a eliminação, e o posto da matriz de coeficiente é 3. E quando isso acontece, né, o sistema é impossível, porque equivale a uma equação em que eu tenho do lado esquerdo 0A mais 0B e do lado direito igual a 3. Isso é impossível. Então, isso significa que esse vetor não pertence ao subespaço gerado por esses dois vetores. Ele não é uma combinação linear de U e V. Geometricamente significa que esses dois vetores geram um plano e o vetor W' não pertence ao plano gerado por U e V. Bom, mas eu acho que agora tá bem aqui, pessoal. Eu vou ficar por aqui. Vou deixar então para continuar a discussão aqui da dependência e da independência linear nas próximas aulas. Né? A gente aqui fez em torno de 1 hora de apresentação, que é o que a gente tem combinado, né? Nas terças e quintas, então eu vou encerrar por aqui. O que aconteceu? O que aconteceu? Ah, tá aqui. Certo? Tinha perdido ali, ó, a bolinha. Então, fico por aqui. E aí eu vou olhar o calendário ali, se a princípio eu continuo falando sobre a dependência e a independência linear na próxima terça-feira. Tá? Então, desculpe ali aquele momento que eu, né, não deixei de compartilhar a tela, mas aí quando acontecer isso eu peço que vocês me avisem. E daí eu recupero. E, então, uma boa noite, crianças. Bom estudo para vocês. Se tiverem dúvidas sobre o trabalho, vocês, né, entrem em contato, não tem problema. O que puder, eu esclareço. Obrigada, professor. Boa noite. Uma boa noite para você. Boa noite. Boa noite.